A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco, eu me chamo Herberson e neste vídeo eu vou começar o nosso projeto de leitura coletiva sobre interpretação bíblica. Estamos estudando esse livro aqui, Introdução à Interpretação Bíblica. Vou colocar ele aqui no slide para você ver, não sei se fica melhor para enxergar aí o nome do livro, o nome dos autores. E o objetivo aqui é nós estudarmos interpretação bíblica, ler este livro todo, do começo ao fim, 2 capítulos por mês, começando em janeiro e finalizando no mês de junho. Este vídeo vai ser publicado no final de janeiro. Se ele não for publicado no final de janeiro, foi algum erro, e aí vai cair em fevereiro, mas no comecinho de fevereiro. Mas o objetivo é que ele seja publicado no final de janeiro. E você que está participando do projeto vai acompanhar essa leitura comigo. O objetivo é que você, que é professor de EBD ou quem sabe pregador, alguém que quer aprender sobre interpretação bíblica, vai assumir essa responsabilidade de se capacitar, de aprender mais sobre interpretação bíblica através da leitura de um livro ou de outros livros. Nós teremos aqui outros livros de apoio para acompanhar essa leitura. Eu li 2 capítulos, agora no mês de janeiro, e vou fazer o vídeo resumindo esses 2 capítulos. Você que fez a leitura vai acompanhar aí comigo os vídeos e quem sabe deixar os seus comentários sobre a leitura que você fez. No outro mês, mais 2 capítulos, assim até finalizar. Para que o projeto ande bem e todos nós possamos estar motivados com a leitura, eu vou criar um grupo no WhatsApp. Você vai clicar no link na descrição do vídeo para entrar no nosso grupo e no grupo você vai receber informações especiais, como esse slide que eu vou passar aqui. Então a gente vai ter aqui o slide do primeiro capítulo, a necessidade da interpretação. Então o slide do primeiro capítulo vai ser postado no grupo, além de outros materiais que eu achar necessário que de alguma forma sirva para complementar a nossa leitura e trazer um aprendizado maior aí desse conteúdo. Então você que ainda não está participando, está convidado a participar, você pode entrar no nosso grupo. Então o grupo é exclusivamente para isso, postar o material para que você possa acessar. Você vai assistir os vídeos aqui no YouTube, então é um conteúdo totalmente gratuito, você não vai pagar nada para acessar este conteúdo. E também você que não está lendo o livro, não comprou o livro, é convidado a participar. Posso entrar no grupo se eu não comprei o livro? Pode entrar no grupo, não tem problema. Pode acompanhar, receber o material, também não tem problema. O ideal é você ter o livro e acompanhar a leitura. Se você não conseguir acompanhar, se está sem tempo, ou quem sabe você não comprou o livro, não tem problema também. Acompanhe, vai ser uma aula sobre hermenêutica. O objetivo aqui não é só eu falar sobre o capítulo, mas ministrar uma aula baseada no livro. Dentro do capítulo do livro, eu vou ministrar essa aula e trazer aqui para você informações que vão além do livro sobre interpretação bíblica. É um tema que eu estudo há muito tempo, então assim, eu gosto de interpretação bíblica, aplico toda semana nas aulas do EBD e eu convido você a acompanhar aqui esse projeto do EBD em Foco. Depois desse livro, vamos ler outros livros, enfim. A ideia é que esse projeto seja um projeto contínuo aqui no EBD em Foco. Outra coisa, a ideia inicial era ter um vídeo com 2 capítulos, mas eu vi que vai ficar muito longo o vídeo, resolvi dividir. Vou gravar 2 vídeos, vai ser um vídeo para cada capítulo. Então o objetivo é que até o final nós tenhamos aí 12 vídeos, cada vídeo comentando um capítulo e, se Deus quiser, todos com slide. Então eu vou postar agora, estou postando agora este vídeo do capítulo 1 e depois eu vou postar o do capítulo 2. Devido aqui a essa questão de mudança de planos, pode ser que eu atrase um pouco a postagem dos vídeos, mas não se preocupe, a gente vai entrar aí dentro do cronograma a partir de fevereiro. Então em janeiro pode ser que tenha algum atraso dos 2 primeiros capítulos, mas depois a gente vai acompanhar certinho aí, fazer sempre no final do mês a postagem do vídeo comentando o capítulo. O meu objetivo é postar o vídeo no último domingo do mês. Em janeiro isso não é mais possível, já estou gravando esse vídeo na terça-feira, no dia 31, então já foi uma correria aqui, alguns imprevistos. Mas se Deus quiser, a partir de fevereiro, no último domingo do mês, nós teremos o vídeo comentando o capítulo do livro. No caso, 2 vídeos comentando o capítulo, 2 capítulos do livro. Certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Qualquer dúvida, manda mensagem no nosso WhatsApp, entre no grupo, deixa no comentário, fica à vontade. Bem, o livro
né, no capítulo 1 dele, fala sobre a necessidade da interpretação. Assim, ele procura argumentar bem, dentro do livro como um todo, que a hermenêutica ela é importante para a vida cristã. A hermenêutica ela faz parte da vida cristã, faz parte do cristianismo como um todo, é necessário. Então, assim, se nós quisermos realmente ouvir Deus falar conosco, nós temos que saber interpretar as Escrituras. É claro que não é somente técnicas de hermenêutica e tudo mais. Não, vai muito além disso. É necessária intimidade com Deus, é necessário realmente nós sermos convertidos, termos o Espírito Santo para nos iluminar, orar, buscar a presença de Deus, mas nós não podemos desprezar a ideia de que é necessário estudar hermenêutica para interpretar a Bíblia. Vamos começar aqui. Ele começa logo aí definindo o que é hermenêutica. Fala assim, a hermenêutica descreve a tarefa de explicar o sentido das Escrituras. A palavra é derivada do verbo grego hermeneuo, que significa explicar, interpretar ou traduzir, enquanto a palavra hermeneia significa interpretação ou tradução. Esse termo é um termo amplo, era usado lá no grego antigo e é usado nos dias de hoje para várias áreas. O pessoal do direito mesmo estuda a hermenêutica, porque a lei, a própria lei, ela deve ser interpretada. Por isso que um juiz às vezes interpreta de uma forma, outro juiz interpreta de outra forma. Então a hermenêutica, as técnicas da hermenêutica, elas são aplicadas no dia a dia, no cotidiano, no direito, em várias outras áreas. Porque assim, não existe leitura sem interpretação. Todo mundo está fazendo hermenêutica. Todo mundo está lendo um texto bíblico e está interpretando aquele texto bíblico. Mesmo uma criança, ao ler um texto bíblico, ela faz a interpretação. Só que a gente precisa estudar as técnicas da hermenêutica para que essa interpretação ela seja correta. Então, vamos lá, continuando aqui, tá? A hermenêutica descreve os princípios usados para entender o que algo significa, para compreender o que uma mensagem oral, escrita ou visual busca comunicar. Olha só, ela descreve os princípios usados. Quais são os princípios que nós vamos usar para interpretar o texto bíblico? Aqui ele expande essa questão da interpretação para uma mensagem oral, ou seja, alguém que está falando. Quando eu estou falando, você está me ouvindo, você interpreta o que eu estou falando para você. Tem aquelas situações cotidianas que alguém chega, né, para um amigo, né, uma pessoa chega assim para um amigo e fala alguma coisa de forma bem indireta. Aí ele fala, tu está querendo dizer tal coisa. O que ele está fazendo é o quê? Hermenêutica, ele está interpretando aquela fala. Então assim, a hermenêutica está no cotidiano, pode ser escrita e pode ser visual também. A arte moderna, por exemplo, depende da interpretação. Na arte moderna você olha um quadro, você não entende, não tem algo muito bem definido ali. Cada um dá a sua interpretação para aquele quadro. Então é assim, a hermenêutica é a interpretação de uma mensagem. E no nosso caso, a mensagem bíblica. Esse é o propósito da hermenêutica. Continuando aqui dentro do capítulo, tem uma parte que ele coloca assim, a razão de ser da hermenêutica. Você que está acompanhando com o livro pode ir acompanhando aí comigo e também olhando aqui o vídeo e o slide, né? Então nessa parte, ele debate um pouco sobre essa questão da ação do Espírito Santo, que algumas pessoas começam a dizer que não há necessidade de nós estudarmos hermenêutica, técnicas de interpretação, porque o Espírito Santo vai nos iluminar e ensinar tudo aquilo que a gente precisa. Ele dá até um exemplo aqui, né, que um aluno chega para um professor de teologia e, chorando, né? O aluno chega chorando, estou chorando porque sinto pena de você. Ele fala para o professor. Aí o professor ficou sem ação, né? Por que você sente pena de mim? O professor pergunta para o aluno. O aluno disse, porque é muito difícil para você entender a Bíblia. É só eu ler que Deus me mostra o sentido. Será que esse aluno estava certo? Será que para entender a Bíblia basta fazer uma leitura simples? Basta eu pegar, ler e ali o Espírito Santo vai me iluminar, o Espírito Santo vai me dar sabedoria e já vai fazer eu entender sem eu usar nenhuma técnica hermenêutica? Será que isso é verdade? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Vou só abrir um parênteses aqui, irmão. Estou gravando em um local que é um sítio, tá? A minha casa ela fica num sítio, um pouco afastado da cidade, tem uns barulhos às vezes de passarinho, uma cigarra. Você pode escutar esse barulho aí no vídeo. Ainda mais esse horário que eu estou gravando, parece que
É agora que eles gostam de fazer barulho. Mas enfim, voltando aqui ao slide, ele diz o seguinte: será que o Espírito Santo revela para as pessoas o sentido da Bíblia? Você acredita nisso? Será que o Espírito Santo vai entrar na sua mente e te revelar? O sentido é esse e tal. Será que a gente só precisa do Espírito Santo? Tem uma igreja aí que pensa assim, o pessoal da Cristã do Brasil. O pessoal da Cristã do Brasil, eles não estudam interpretação bíblica, eles não publicam livros, não existe uma livraria da Cristã do Brasil. Não sei se você já prestou atenção nisso. Os cultos deles lá são cultos que a mensagem, a pregação é bem superficial, porque eles leem a Bíblia e eles acreditam que apenas com a leitura da Bíblia o Espírito Santo ilumina e já sabe a interpretação. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Assim, a ajuda do Espírito Santo não substitui a necessidade de interpretar as passagens bíblicas de acordo com os princípios da comunicação da linguagem. Então não existe essa de que eu vou depender apenas do Espírito Santo e eu vou ignorar toda a questão da linguagem, a questão dos princípios de comunicação, as regras de hermenêutica, eu vou ignorar tudo isso e somente o Espírito Santo vai me iluminar e eu vou fazer a interpretação correta e tal. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então a gente precisa sim depender do Espírito Santo, mas a gente precisa estudar interpretação bíblica. Aqui tem um quadro bem interessante, Como a iluminação do Espírito Santo ajuda o cristão a entender a Escritura? Primeiro, ele nos convence de que ela é verdadeira. O ímpio lê a Bíblia e não se convence que ela é verdadeira. O ateu lê a Bíblia e não se convence que ela é verdadeira. Mas nós sabemos que a Bíblia é verdadeira. Ao ler as Escrituras, nós temos essa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. O Espírito Santo dá a habilidade de compreender e não de esgotar o sentido. É diferente de você compreender e esgotar o sentido do texto, porque o sentido do texto é algo que a gente precisa cavar no texto, buscar os originais e procurar saber realmente qual é o significado do texto para a época que ele foi escrito. Mas o Espírito Santo, ele nos dá a compreensão desse texto para a nossa vida. E por último, ele leva a convicção que capacita o leitor a acolher o seu sentido. Eu leio, compreendo e eu aplico na minha vida. Aquele sentido vai fazer parte para mim, da minha vida, fazer parte do meu viver. O sentido que eu obtive do texto ao estudar, aplicando as regras da hermenêutica, o Espírito Santo me iluminou e ele vai me capacitar para que eu coloque aquilo em prática. O ímpio lê e não coloca em prática. Nós colocamos. Por quê? Porque o Espírito Santo é que faz isso. Vamos lá. Continuando dentro do livro, tem uma parte aqui que ele fala sobre o papel do intérprete. O intérprete, ele é muito importante na interpretação, é óbvio, né? Se eu estou interpretando, então tem uma pessoa de carne e osso, que tem toda uma vivência, fazendo a interpretação do texto bíblico. E aí, diz o seguinte: ninguém chega à tarefa de entender como um observador objetivo. Todos os intérpretes trazem pressupostos e intenções próprios que afetam o modo que eles entendem e as conclusões às quais chegam. Não existe leitura neutra da Bíblia. Não existe. Todos nós, quando chegamos no texto bíblico, levamos os nossos pressupostos, a nossa vida, a nossa bagagem de conhecimento, o nosso comportamento, aquilo que a gente pensa sobre o texto bíblico. Então essa parte aqui do livro é muito interessante, porque vai debater justamente essa questão do intérprete. É por isso que surge por aí muitas teologias, que é algo que vai ser tratado no capítulo 3, muitas interpretações diferentes, teologia negra, teologia feminista, teologia da missão integral. Essas teologias estão reivindicando uma interpretação que eles assumem que não é neutra. Já que não existe interpretação neutra, eu abandono a ideia de interpretação neutra e assumo um ponto de vista que eu vou usar para interpretar as Escrituras. Isso é um extremo. Alguns levam para esse extremo. Aqui no livro, ele vai fazer uma abordagem que tenta, de alguma forma, fazer com que a interpretação retire os nossos pressupostos. Não é que vai ser retirado por completo, porque, querendo ou não, nós precisamos disso para que possamos aplicar na nossa vida, para que faça sentido para nós. Mas essa pergunta,
Então, como poderemos estudar os textos bíblicos de forma objetiva e precisa? Objetiva, que ele está querendo dizer, olhar para o texto e falar, é isso que o texto quer dizer, sem eu impor alguma coisa ao texto. É algo quase que impossível, mas a gente tenta, é necessário ter esse esforço. Ele coloca assim, ó. Apesar de defendermos que a certeza objetiva na interpretação sempre escapará ao nosso alcance, ou seja, essa interpretação neutra sempre vai estar longe de ser alcançada, realmente propomos uma abordagem crítica, hermenêutica, que proporcionará padrões e táticas para nos orientar na navegação em meio aos fatores humanos variáveis e subjetivos para chegar ao entendimento mais provável do sentido dos textos bíblicos. Ou seja, a abordagem dele, do livro como um todo, pretende, que ele coloca aqui, pretende fazer com que nós tenhamos ferramentas para que nós possamos navegar em meio a fatores humanos variáveis e subjetivos. É necessário nós tentarmos tirar esses fatores humanos subjetivos e procurar mergulhar no texto para saber o que realmente esse texto quer dizer para a nossa vida. Então, assim, todo mundo que chega no texto bíblico chega com algum pressuposto, mas nós precisamos eliminar esses pressupostos e, para isso, é necessário nós estudarmos hermenêutica, entender as técnicas de interpretação. Vamos lá, vamos continuar aqui, lembrando que nós estamos dentro aqui do capítulo, da parte do capítulo que fala da definição da hermenêutica. Nós falamos o que é hermenêutica, o papel do intérprete, o sentido da mensagem, que é o que vamos falar agora, e dentro desse contexto, o sentido da mensagem, vamos falar do texto. Diz assim, ó, um trecho aqui do livro. As palavras não ocorrem de forma isolada em um contexto. Todos os idiomas apresentam as suas palavras sob um sistema de estruturas gramaticais e literárias, orações, parágrafos, poemas, discursos e livros inteiros. Temos que entender como as línguas bíblicas funcionam se pretendemos entender o que os escritores quiseram dizer com as suas palavras. Observe o seguinte, a lógica de uma língua que é transformada no texto, ela tem regras. É todo um sistema. Então não são palavras jogadas no texto aleatoriamente. Então tem regras a serem seguidas. Segue uma estrutura gramatical e literária. Então tem orações, parágrafos, poemas, discursos. Alguns estilos literários que a gente tem nas escrituras são exclusivos do judaísmo, não tem em nenhuma outra cultura. É algo deles. E muitas vezes a rima que tem lá, a estrutura que tem lá, não pode ser traduzido para uma outra língua. Eu não sei se você já observou alguns salmos que tem as letras do alfabeto, no caso do alfabeto hebraico, no topo. Aleph, Bet, ele continua. Todas as letras do alfabeto hebraico. Por quê? Porque o início daquele verso é com aquela letra. Então um começa com a letra Aleph e o outro começa com a próxima letra e vai até o final do alfabeto. Como se fosse no português. O verso começa com a letra A, o outro começa com a letra B, o outro começa com a letra C, e assim sucessivamente. Então, existe o quê? Uma estrutura específica que é para aquele idioma. Então, nós temos que procurar entender como que as línguas bíblicas funcionam. Aí alguém pode falar assim, então eu tenho que aprender grego e hebraico para ler a Bíblia e entender corretamente? Não, não necessariamente. Porque tem pessoas que já fizeram isso para nós. Quando você pega uma Bíblia em português, significa que alguém já estudou exaustivamente as línguas originais e fez essa tradução, esse trabalho de tradução. Então, assim, a gente tem comentários bíblicos, dicionários, muitas ferramentas que vão nos ajudar. O que nós temos que fazer é não ignorar isso. Todas as vezes que você for fazer uma interpretação séria de um texto bíblico, procure um dicionário, procure um comentário, procure alguma coisa que vai te auxiliar ali, porque realmente é necessário mergulhar nessa questão do texto, da língua. Usar métodos críticos literários ou históricos para entender os escritos bíblicos é fundamental. A singularidade da escritura diz respeito ao seu conteúdo, como revelação de Deus,
e ao processo que ele empregou para transmitir a sua verdade por meio de instrumentos humanos. Por que a Bíblia é tão singular, ela é tão importante, ela é tão elevada? Porque Deus, no seu poder e na sua soberania, ele resolveu se revelar a nós e ele usou uma linguagem humana, ele usou as pessoas, ou seja, seres humanos, numa linguagem humana, no alfabeto humano, para transmitir essa mensagem. Foi isso que Deus fez. Ele não trouxe uma mensagem elevada, que ninguém compreende. Não. Deus usou ferramentas humanas, instrumentos humanos, para que nós pudéssemos ter o entendimento do Evangelho. O próximo tópico é o sentido da mensagem, autor e destinatário. Então, se você acompanhar aí no seu livro, está aqui autor e destinatário ou destinatários, né? Porque podia ser mais de um. É claro, se estamos buscando o sentido pretendido pelo autor ou editor para os seus destinatários originais, esse sentido tem que ser o que eles podiam entender naquela época, não aquele ao qual os leitores poderiam chegar com base em entendimentos históricos e teológicos ou científicos bem posteriores. Presta atenção. Quando a gente lê um texto bíblico, às vezes a gente fica querendo saber o que aquele texto significa para nós hoje. O que esse texto significa para mim? Eu quero aplicar na minha vida. A gente quer pular uma etapa. A gente quer sair do original e trazer para nós. E às vezes a gente quer usar ferramentas para fazer isso e esquece que esse texto teve um leitor inicial. Mateus, ao escrever o seu livro, que é chamado do Evangelho de Jesus Cristo, no caso o Evangelho segundo Mateus, ele escreveu para a igreja primitiva. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele tem uma estrutura voltada para o ensino. Ele é dividido em 5 partes, isso facilitava o ensino na igreja, e os primeiros leitores de Mateus compreendiam tudo aquilo que estava escrito, porque foi escrito para eles. Então, voltando aqui ao texto do slide, deixa bem claro, se a gente realmente quer saber o sentido do texto para os leitores originais, nós temos que saber aplicar o método correto e não buscar um entendimento para os leitores posteriores, primeiro para os leitores originais. Os primeiros leitores de Apocalipse entendiam tudo o que estava em Apocalipse. Hoje que nós temos dificuldades, temos várias interpretações diferentes de Apocalipse, mas os primeiros leitores não tinham essa dificuldade. Apocalipse não foi escrito numa linguagem muito difícil de ser compreendida. Ele foi escrito numa linguagem que os leitores da época compreendiam perfeitamente. Olha lá, continuando. O nosso objetivo continua o de ouvir a mensagem da Bíblia da mesma forma que as plateias originais a teriam ouvido, ou da mesma forma que os primeiros leitores a teriam entendido. Isso aqui é um objetivo a ser alcançado, objetivo máximo. É claro que é muito difícil, é muito complicado, mas a gente tem que almejar isso. O objetivo final da interpretação bíblica é saber qual o significado desse texto para os leitores originais. Então, ao ler um texto bíblico, você tem que pensar nisso. Ao ler Ezequiel, você tem que pensar assim, eu estou lendo Ezequiel, que foi escrito lá na Babilônia, era um profeta que começou seu ministério na Babilônia, e foi escrito para um povo que estava vivendo no exílio. Aquele povo que estava vivendo no exílio, ao ler Ezequiel, as profecias de Ezequiel, eles compreenderam por que eles estavam passando naquela situação de viverem num país diferente. Está tudo explicado em Ezequiel. Então, os primeiros leitores tinham necessidade daquele texto para compreender a situação deles. E também o texto de Ezequiel traz esperança de uma restauração futura para a nação de Israel. E eles, ao ler aquilo ali, eles buscavam, almejavam essa restauração. Quando eles liam ali sobre o Vale de Ossos Secos, eles estavam falando da restauração da nação de Israel. Aquela leitura trazia esperança para eles. E a gente precisa ler o texto bíblico com essa ótica, procurar saber o significado para os leitores originais. Continuando aqui, temos que evitar a tendência de considerar nossa própria experiência como padrão por meio do qual vemos ou lemos. Todos nós parecemos sofrer da mesma inclinação,
a de ver nossas próprias experiências no mundo como normativas, válidas e verdadeiras. O que nós fazemos muitas vezes é ter um comportamento, uma experiência e querer levar isso para as Escrituras. Tentar usar a Bíblia para provar que nós estamos certos. Tentar usar a Bíblia para provar que o nosso sistema teológico, a nossa experiência pentecostal está certa. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque os crentes pentecostais, principalmente pentecostais, são todos, mas principalmente pentecostais, têm uma certa tendência de querer colocar, né, usar a Bíblia para confirmar aquilo que eles já praticam. E não o contrário, tá? A gente tem que ver o que a Bíblia diz que a gente tem que praticar. Vou dar aqui alguns exemplos. Aqui no livro, ele dá um exemplo de um teólogo chamado Hopkins, J.H. Hopkins, que usava o texto de Filemão para justificar a escravidão. Ele viveu na época da escravidão, e lá nessa época que ele viveu, os teólogos daquela época pegavam a Bíblia e tentavam provar, mostrar que a escravidão era boa, que a escravidão era permitida por Deus, era da vontade de Deus, que a Bíblia dava ali várias justificativas para a escravidão. Né? Esse livro desse Hopkins foi escrito em 1864. E aí ele cometeu um erro muito grande. Ele quis pegar o contexto da época que Paulo vivia, que a escravidão era um outro contexto, e dizer que Deus aprovava aquilo. Está errado. A gente não tem tempo aqui para entrar nessa questão, mas se você quer uma explicação sobre esse tema da escravidão, deixe no comentário aí. Porque aí eu posso até pensar na ideia de fazer um vídeo somente sobre essa questão da escravidão. Como explicar a questão da escravidão dentro da Bíblia, por que Paulo pega, né, Onésimo e manda Onésimo voltar para Filemão, Onésimo era um escravo, e, enfim, a gente precisa compreender isso aí de forma mais profunda. Mas vamos lá. Trazendo para um contexto mais atual. Eu lembro quando eu era criança, era pecado jogar bola, não podia jogar futebol, praticar futebol, era pecado. Era pecado jogar videogame, Deus me livre jogar videogame. Eu jogava videogame escondido, meu pai, eu ia pro videogame escondido. E várias vezes ele já foi me buscar, me colocou de castigo, isso é pecado, jogar videogame. Hoje, quantos crentes não tem, né, videogame dentro de casa, os filhos têm videogame, às vezes até pastores jogam videogame, não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum nisso. Entende? Mas na época era pecado, entende? E usavam uma Bíblia para dizer que era pecado. O problema todo era esse. A gente querer pegar o nosso sistema, o nosso modo de vida e usar a Bíblia só para justificar ele. Está errado isso aí. Dentre outros pecados que existiam no passado e que hoje não existe mais. E que nunca foi pecado. Nunca foi pecado. A mulher não podia usar calça, o homem não podia usar bermuda, camisa regata, enfim, não podia usar brinco, cordão, cortar cabelo. Né? Tudo isso era pecado no passado. Tem gente que até hoje acredita que isso é pecado. Sendo que a Bíblia não diz nada disso. Então a gente tem que ter muito cuidado para não fazer esse tipo de leitura, né? Ver nossas próprias experiências do mundo como normativas, válidas e verdadeiras. Ou seja, eu pego, né, o meu comportamento, a minha experiência, digo que isso é normativo e depois eu fico usando a Bíblia para justificar. Vamos lá, continuando aqui. Alguns desafios da interpretação bíblica. Isso aqui é uma outra parte aqui do nosso livro, que ele entra aqui em algo bem interessante, que é sobre os abismos ou as distâncias. Este livro aqui, vou pegar aqui o livro do Roy Zuck, a interpretação bíblica do Roy Zuck, foi o primeiro livro que eu usei para estudar hermenêutica. Eu estudei esse livro todo na época que eu fazia um curso de teologia e assim, foi algo muito bom, uma experiência muito boa com esse livro. Além desse livro, eu usei um outro livro também na mesma época, e ele fala dos abismos, abismo do tempo, abismo geográfico, abismo do idioma. Então, esse livro aqui também fala sobre os abismos, que é o que a gente vai tratar agora. E o livro do Augusto Nicodemos, que conta a história da interpretação bíblica, ele também fala sobre isso. Então, assim, é bem comum nos livros de interpretação bíblica falar desses abismos ou dessas distâncias, tá? Que no nosso caso aqui a gente vai chamar de distância. Primeiro, a distância temporal. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, tá? Os escritos e os acontecimentos registrados na Bíblia abrangem muitos séculos, mas mais do que 1900 anos se passaram desde que as suas últimas palavras foram escritas. Observe que as últimas palavras foram escritas, provavelmente, Apocalipse. Tudo indica que Apocalipse foi o último livro a ser escrito.
logo no finalzinho do primeiro século. Então, de Apocalipse até hoje, né, cerca de 1900 anos. Quem sabe até um pouquinho mais que 1900 anos. Só que se a gente pegar de Apocalipse para trás, a gente volta na linha do tempo ali até Moisés. Se você voltar até Davi, Davi viveu por volta do ano 1000 a.C. Olha só, né, a Esté viveu por volta do ano 460 a.C., né, bem antes, né, de Cristo. Olha só, já passa aí mais de 400 anos. Depois Davi, né, de Esté a Davi são mais 500 e poucos anos. E se você pegar de Davi a Moisés e de Moisés a Abraão, olha só quanto tempo se passa das histórias bíblicas. É muito tempo. A gente tem algo que é um épico. Tá? Esses livros escritos, guardados, registrados, contando a história de um povo, isso é algo extraordinário. Isso não acontece em quase nenhuma área. Tá? Nós somos privilegiados por estudar uma área que temos tantos registros de tanto tempo, mostrando a origem, o desenvolvimento, a criação de um povo, de uma cultura que influencia o mundo até hoje. Então isso é algo extraordinário, a gente tem tudo isso registrado. Tá? Só que isso forma um abismo temporal muito grande entre nós e eles. Observe que o texto bíblico é um texto antigo. Sabe? Culturas diferentes, povos diferentes, regiões diferentes. É complicado. Nós temos em mãos um texto muito antigo. Nós temos em mãos textos milenares. Você acha que é fácil interpretar? Não é. É necessário, sim, aplicar regras de hermenêutica. Ainda que sobre a distância temporal, aqui um trecho do livro diz o seguinte: os livros da Bíblia são obras literárias elaboradas cuidadosamente para alcançar os seus objetivos, não transcrições nem coleções recortadas, coladas e reunidas de forma ingênua, casual ou mesmo cronológica. Então, assim, os livros da Bíblia, eles foram pensados, organizados, não foram escritos aleatórios. Não foram pedaços que reuniram, junta tudo aqui e faz um livro. Não. Foi pensado, estruturado, organizado. Tá? Não foi uma colagem qualquer. Tá? E tem um propósito. Tá? E os escritores que fizeram isso lá no passado, eles queriam que isso continuasse, que fosse lido no futuro. Eles escreveram para um público daquela época, mas pensando em repassar isso para o futuro. Vamos lá, vamos agora falar da distância cultural. Vale ressaltar que as culturas já são diferentes nos dias de hoje. Imagina nós compararmos a nossa cultura com a cultura do passado. É muito importante nós estudarmos a cultura dos tempos bíblicos. Olha só essa observação que o autor faz aqui. Ó. O mundo bíblico era essencialmente agrário, constituído de proprietários de terra e arrendatários rurais usando maquinário que era primitivo para nossos padrões e métodos de viagem que eram lentos e cansativos. Só uma observação, tá? Só uma observação. Se nós formos analisar a sociedade da época, era uma sociedade que realmente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Para eles conseguirem plantar alguma coisa na terra, tinha que ter um boi puxando o arado, segurando aqui o arado. Então as pessoas tinham que trabalhar pesado, no sol quente. Os métodos de viagem eram lentos, eram a pé. Jesus andava a pé a maioria das vezes. Às vezes andava a cavalo, camelo, e demorava. A notícia sair de um local para outro era demorado, ia de barco. Enfim, era uma outra cultura, um outro jeito de viver, um outro modo de vida. E nós precisamos conhecer esse modo de vida para interpretar corretamente o texto bíblico. Ainda sobre distância cultural, temos que nos informar se quisermos entender adequadamente os costumes e os conceitos do mundo bíblico, que nos são estranhos. Não podemos simplesmente abrir uma Bíblia e lê-la como um livro que conhecemos. É uma presunção muito grande. Vou ler a Bíblia aqui, vou supor que eu já estou entendendo tudo. Não, a cultura da época era diferente. É claro que tem algumas passagens bíblicas que exigem de nós um conhecimento mais profundo da cultura e da sociedade da época. Outras passagens nem tanto. Vai variar de passagem para passagem. Mas, de certa forma, ter o conhecimento da cultura da época é muito importante. E não é uma tarefa fácil porque, assim, a cultura dos judeus na época de Jesus é diferente da cultura dos judeus que estavam vivendo lá na Babilônia, na época de Ezequiel, de Esté, de Daniel, que é diferente da cultura dos judeus que estavam vivendo lá em Jerusalém, na época de Davi,
E se você for voltando, a cultura vai modificando. O sistema político e religioso também muda. Se você lê as cartas de Paulo à igreja de Corinto, por exemplo, você vai ver que ali em Corinto nós temos que entender que a cultura ali daquela época, daquela cidade, era diferente da cultura de Jerusalém. Era uma cidade cosmopolita, ficava perto de um porto, tinha pessoas de vários países, várias religiões. Enfim, a gente precisa ter essa compreensão para conseguir interpretar corretamente o texto bíblico. A distância geográfica também é muito importante. A menos que tenhamos tido a oportunidade de visitar os lugares mencionados na Bíblia, não temos um banco de dados mental e visual que nos ajude a entender alguns acontecimentos. Então, assim, quem já teve a oportunidade de ir lá visitar, com certeza já consegue compreender melhor algumas coisas. Mesmo assim, é muito diferente de conhecer a região da Judéia ou quem sabe de todo o Império Romano na época de Jesus. Tá? É muito diferente. O comportamento das pessoas era diferente, mas as estruturas também eram diferentes. Então mesmo quem conhece hoje não tem, né, tanto conhecimento assim a ponto de dizer, já visitei Jerusalém, então eu consigo ler a Bíblia e conhecer, né, toda a questão da geografia. Não. A gente precisa estudar. A gente precisa recorrer a livros, a gente precisa procurar conhecer como que era, né, as regiões naquela época. As distâncias, as cidades, a estrutura das cidades, os rios, os montes. A gente precisa ter essa compreensão. E a distância idiomática, que é algo importante, porque o idioma da Bíblia é diferente do idioma nosso. Tá? Os escritores da Bíblia escreveram nos idiomas de sua época, hebraico, aramaico e grego helenístico, ou o grego koiné, que era o grego comum das pessoas da época. Idiomas que são inacessíveis para a maioria das pessoas nos dias de hoje, ainda que atualmente eles tenham os seus descendentes modernos. Assim, o grego moderno é diferente do grego bíblico. O hebraico moderno é diferente do hebraico bíblico. Não é a mesma coisa. São parentes, mas não é a mesma coisa. Essas línguas que a Bíblia foi escrita, elas não existem mais. São línguas mortas, elas não são mais faladas. Quem estuda hebraico bíblico e grego bíblico estuda para ler, não para falar, para ter uma compreensão do texto escrito. É uma leitura diferente, é algo diferente. Então, é assim, nem todo mundo precisa entender grego e hebraico para entender a Bíblia corretamente, para ler a Bíblia. Tem pessoas que já fizeram isso, mas nós vamos recorrer a pessoas que escreveram livros sobre interpretação bíblica, sobre comentário bíblico, enfim, a gente precisa recorrer a essas pessoas que têm esse conhecimento do grego e do hebraico. A gente não pode ignorar o abismo do idioma. Eu coloquei aqui no slide um exemplo, né, o hebraico e o grego. Né? Então o hebraico, esse monte de garrancho aí, escrito de trás para frente, comparando com o português. Tá? E o grego, né, já parece ser um pouco mais familiar, mas assim, o alfabeto grego ele é mais familiar conosco, a gente já consegue ler no alfabeto grego de forma mais fácil, né, do que o alfabeto hebraico. Então quem já estudou grego e hebraico sabe o que eu estou falando. Só que a estrutura da língua grega é muito mais complicada do que a estrutura da língua hebraica. A língua hebraica é uma língua assim primitiva, pode-se dizer que é uma língua bem basicona, poucas regras gramaticais, diferente do grego. Tá? Tem um vocabulário também muito pequeno. Então, assim, o hebraico acaba sendo mais fácil do que o grego. Quem estuda as línguas originais da Bíblia geralmente falam isso. Eu já estudei os dois, não sou fluente, enfim, não domino esses idiomas, mas quando a gente estuda teologia, a gente precisa estudar, ter um conhecimento pelo menos do alfabeto, de algumas palavras, de algumas nuances, de algumas regras gramaticais que ajudam muito na interpretação. Sintetizando, precisamos de uma abordagem sistemática ao interpretar a Escritura, porque a Bíblia foi escrita originalmente para outra pessoa que viveu há muito tempo em outra parte do mundo, onde se falava outro idioma e tinha valores culturais diferentes. É isso. Tá? É isso. Resumindo, é isso. A gente precisa ter uma abordagem. A gente precisa estudar hermenêutica para ter essa compreensão aqui, por causa disso. Relevância eterna, o fator divino. A gente está encerrando, tá? Estamos no finalzinho. Afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus não quer dizer que cremos que Deus, no céu, ditou uma série de declarações para as pessoas simplesmente transcreverem palavra por palavra.
A presença de muitos estilos de escrita e gêneros literários dentro de suas páginas refutam conclusões desse tipo. Essa informação ela é muito importante porque tem muita gente que pensa que a inspiração do texto bíblico, ela foi assim algo que Deus colocou realmente palavra por palavra na boca ou na ponta da caneta do escritor. E não é isso, inspiração não é isso. Eu falei isso uma vez numa ministração, o pessoal achou estranho. Mas assim, eu não conheço nenhum teólogo que concorda com esse pensamento. Aí que Deus colocou as palavras ali certinho em Paulo, Pedro. Não! Eles escreveram de acordo com o estilo deles, de acordo com a necessidade da época, mas o Espírito Santo estava guiando eles. O Espírito Santo, na sua soberania, sabia que nós iríamos estudar esse texto um dia, e estava guiando o texto para que ali, no texto, estivesse de fato a vontade de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Não foi colocando palavra por palavra, tanto que cada um escreveu no seu estilo, no seu jeito. O grego de Lucas é um grego muito mais elevado do que o grego de Mateus, por exemplo, de Marcos. Então são gregos diferentes, eles têm estruturas diferentes, estilos diferentes, cada um escreveu de acordo com o seu estilo. Então a Bíblia foi inspirada sim, mas não foi Deus colocando ali, ditando as palavras, não foi. E o propósito é que nós possamos compreender a mensagem de salvação. Conclusão, chegamos aqui na conclusão. Em vez de insistir piedosamente que simplesmente deixaremos Deus falar a partir de sua palavra, afirmamos que para termos certeza de que estamos ouvindo a voz de Deus em vez da voz da cultura ou nossos próprios preconceitos, precisamos interpretar as Escrituras de uma forma sistemática e cuidadosa. Olha só, se você quer realmente ouvir a voz de Deus ao ler a Bíblia, você precisa interpretar corretamente as Escrituras. Muita gente fala, não, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou simplesmente ler a Bíblia e tá tudo bem. Tá, tudo bem, irmãos. Eu não vou dizer que você vai deixar de fazer a sua leitura diária da Bíblia, não é isso. Tá? Você vai fazer a sua leitura diária, você vai meditar nas Escrituras, você vai fazer isso, continue fazendo porque isso é bom e maravilhoso. Ter o conhecimento do texto bíblico, ali diariamente, estudando e mastigando esse texto, é algo excelente. Mas a partir do momento que você quer se aprofundar no texto, aplicar na sua vida, você quer ministrar uma pregação, uma aula de EBD, é necessário você recorrer à hermenêutica, à interpretação bíblica, para que você possa retirar a voz da cultura, você possa retirar os próprios preconceitos e entender realmente o que aquele texto bíblico está dizendo. Hoje lemos sobre as ações de Deus e daqueles que pertenceram ao seu povo no passado, mas por causa de alguns paralelos e alguns aspectos comuns que conectam o mundo antigo e o nosso, podemos compreender as analogias e aprender com elas. Nós estamos lendo um texto antigo, com histórias antigas, com um povo que a gente não conheceu, que a gente não teve contato. Mas tem pontos de contato da cultura deles com a nossa. E a gente consegue tirar muitas lições. Por exemplo, a história de José e as suas façanhas no Egito, as narrativas inspiradoras sobre a amizade de Davi com Jonatas, dentre outras que você está vendo aqui no slide. São histórias que, naquela época, as pessoas viveram isso na prática, passaram por desafios, consultaram Deus, ouviram a voz de Deus, tomaram decisões. Uns foram abençoados, outros foram amaldiçoados, uns se deram bem, outros se deram mal. A gente tem acesso a essas histórias. Qual é o ponto de contato delas com nós hoje? A gente precisa compreender primeiro para a época deles e depois fazer a aplicação para os nossos dias. E tudo isso a gente vai aprender aqui. Tá? Tudo isso a gente vai aprender aqui. O objetivo básico deste livro é ajudar os leitores a descobrir a mensagem de Deus para os cristãos de hoje, a partir dos ensinos e das histórias daquela época. Esse é o objetivo. Ao ler este livro de hermenêutica, você vai aprender a fazer isso. Entender, compreender a mensagem para aquela época e aplicar para os dias de hoje. Então esse livro tem uma parte final somente sobre a aplicação, que a gente vai estudar mais na frente. E eu convido você a continuar conosco neste curso. Já virou um curso, não é só uma leitura coletiva não. É um curso para que nós possamos compreender melhor sobre a interpretação bíblica. A próxima aula eu vou falar sobre a história da interpretação.
Então você que é professor de EBD, pregador, alguém que quer aprender mais da palavra de Deus, está convidado a assistir todas as aulas aqui dessa leitura, tá? Tudo baseado neste livro, e eu vou falar no próximo capítulo sobre a história da interpretação. Pode ser que tenha um tempinho aí entre a publicação deste vídeo e o próximo, alguns imprevistos que eu tive, mas se Deus quiser, capítulos 3 e 4 serão publicados juntos. Tá? Vou me adiantar para publicar junto capítulo 3 e 4, para você já assistir, um terminar e já assistir o outro. Amém? Então eu encerro aqui. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Você pode também clicar no link para entrar no nosso grupo, para participar conosco desta leitura coletiva. Qualquer dúvida, é só falar conosco no WhatsApp ou nos comentários. A paz do Senhor, até a próxima aula.